vamos abordar a nossa aula, disciplina de Eclésia, ou seja, doutrina da igreja. Igreja significa chamados para fora. A igreja do Senhor deu início em Atos dos Apóstolos, na festa do Pentecostes, quando 14 nações ali reunidas, estavam 120 pessoas ali orando já há dias, quando do céu desceu o Espírito Santo, como que um vento impetuoso e como em forma de línguas repartidas, e tocou a cada um deles, cumprindo a promessa, como o Senhor havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E agora, um Pedro que antes covarde ele cortou a orelha do soldado, agora com valentia, destemido, ele prega a palavra do Senhor. E Pedro diz: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. A segunda, 5.000, ou seja, em pouquíssimo tempo aquela primeira igreja, que é fundada em Jerusalém, já possuía 8.000 membros. Parte desse conteúdo já estudamos anteriormente em Atos dos Apóstolos, quando foi necessário instituir diáconos, tais deles um que se destacou como Estevão e Filipe, e depois Estevão é morto apedrejado pelo poder que havia na sua palavra, a eloquência de sua pregação, e os judeus ali enfurecidos o apedrejaram. Paulo, que era então Saulo de Tarso, consentiu na morte de Estevão, e Paulo ali permite, depois venha se converter, sendo um principal missionário, pregador da palavra de Deus, aquele o qual escreveu 13 epístolas que temos hoje no Novo Testamento. Houveram muitas perseguições às igrejas. Tem um livro fantástico que fala a respeito, Mártires do Coliseu, e um outro, As Catacumbas de Roma, também explica como que os discípulos deveriam estar assim correndo, fugindo sempre de pessoas importantes do império, e se escondiam nas catacumbas, e ali eles celebravam a ceia, ali eles se reuniam, ali tinham uma verdadeira comunhão. E como eles falavam suas doutrinas como a ceia, sendo o corpo e sangue de Cristo, ainda eram tidos como canibais. E o fato deles não adorarem qualquer tipo de imagem, às vezes eram tidos como ateus, outras vezes como marginais, por desordens que diziam que causavam. E assim muitas perseguições por diversos imperadores diferentes. Isso só fez com que o cristianismo crescesse ainda mais. Ou seja, eram os pobres que eram perseguidos e expulsos, indo a outros lugares, como o Império Romano. Haviam muitas estradas, pavimentação de estradas. O idioma grego, que já fora difundido por Alexandre o Grande com o helenismo anteriormente, facilitou muito a plenitude dos tempos para que viesse Jesus e a pregação dos evangelhos ali com as estradas seguras de Roma. Ou seja, toda a perseguição só fez com que o cristianismo expandisse ainda mais, sendo pregado a muitos povos diferentes. E todas essas perseguições, como aumentou muito o povo, Constantino, o imperador ali, decreta o cristianismo como religião oficial do império. Uns vão dizer que ele nunca se converteu, apenas teve um sonho com uma cruz e um símbolo que viu da letra P e X, sendo a primeira e última letra de Cristo em grego, e ele pinta esse símbolo ali nos escudos dos soldados e vence uma batalha, superando ali a morte. Ele vence a batalha Constantino, porque sonhou: por este símbolo vencerás. Então ele pinta uma cruz nos escudos de cada soldado e veio a vencer. Decretou o cristianismo como religião oficial do império. Nós vamos ter uns períodos aí meio tribulados, mas também os pais da igreja que fizeram grandes coisas, defenderam ali a igreja de heresias, tais como o gnosticismo, que desde aquela época se infiltrou na igreja, e nós temos algumas cartas, umas epístolas que contestam esse gnosticismo, falando que o conhecimento de Deus através de Cristo só era permitido por uma gnose, negavam a divindade de Cristo. Aí vão dizer que é preciso uma gnose, um conhecimento superior.
e que a turma dos sacerdotes, aristocratas, aqueles bem remunerados, pessoas mais abastadas e ricas, é que teriam acesso a isso, mas não o povo comum, o povo simples. Além de negarem a divindade de Cristo, eles o tinham isso como uma gnose, como algo a ser dado a uma pessoa assim, superior aos demais. Isso confrontava completamente os evangelhos. Foi necessário a Bíblia então escrita, e aí vai haver o cânon das Escrituras. É preciso concílios para que se aprove um cânon das Escrituras e tenha impresso. E a condição para se escrever os evangelhos e as cartas seriam que aqueles tivessem com Cristo ou experiências com Cristo, como foi o caso de Paulo. Temos o cânon das Escrituras, sendo o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, posteriormente transferido, traduzido para o latim por Jerônimo, a chamada Vulgata. E mais à frente, quando nós conhecemos ali a obra de Lutero na Reforma Protestante, vai traduzir o cânon das Escrituras para o grego e hebraico novamente. Sendo que a maior obra de Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, chegando ao povo comum a Bíblia em sua própria língua. E Wycliffe, pouco antes de Lutero, traduziu a Bíblia para o inglês, dando ao povo da Inglaterra também a Bíblia em sua própria língua. Foram assim as maiores obras destes homens. Irmãos, o padre Leonel, em seu livro A Igreja, a Reforma e a Civilização, cita na página 297 que durante toda a Idade Média a igreja era a sociedade. Pertencer à igreja era de fato tão natural como nascer, viver ou morrer. Ou seja, era muito difícil para os reformadores em si, não teria operado grandes mudanças, não fosse um movimento puritano na Inglaterra que introduziu o princípio de voluntarianismo na religião, ou seja, a religião deveria ser um relacionamento da pessoa com Deus. E a partir desse movimento dos puritanos é que vem a Igreja Batista, que nada tem a ver com os anabatistas, que ali foram a parte radical da reforma. Já dissemos aqui que o precursor foi João Batista, depois o fundador da Igreja, Jesus Cristo. Nasceu no dia de Pentecostes ali, a primeira pregação de Pedro, depois a segunda. A igreja é crescida de 8.000 membros. Em Antioquia são chamados cristãos pela primeira vez. Há as perseguições, esse povo humilde vai para muitos lugares pregando o evangelho que só cresce. Houveram muitas perseguições posteriormente, mas o cristianismo crescia. Teve o período dos pais da igreja, tais como Crisóstomo, Teodoro, Eusébio. A igreja crescia. Falei sobre o pai da igreja, Jerônimo, que é aquele que traduziu a Bíblia para o latim, sendo conhecido como a Vulgata, muito utilizada pela igreja. A Bíblia oficial da Igreja Católica, até os dias de hoje, é a Bíblia oficial que se utiliza, vem dessa tradução da Vulgata. Posteriormente, o pai da igreja, Ambrósio, que também teve muita influência, e foi através da pregação dele que Agostinho, o principal pai da igreja, se converteu. A igreja propôs muitos concílios, irmãos, mas eu quero dar ênfase aqui ao concílio de Nicéia, em 325, quando ali precisava evitar os ensinos de Ário, que duvidava da divindade de Cristo, parecido com aqueles gnósticos que a igreja já havia enfrentado. A heresia era a mesma, embora mudasse o nome da pessoa. Houveram muitos papas e entre eles declararam-se muitas heresias, mas o mais poderoso dos papas foi Inocêncio III, que declarou-se vigário de Cristo, soberano, supremo da igreja e do mundo, e com o direito de depor reis e príncipes. Foi esse papa que proibiu a leitura da Bíblia no seu idioma comum e também insistiu na Inquisição. Em 1208, 200 albigenses foram queimados num só dia, em consequência da cruzada para extermínio deles, segundo Inocêncio III. Houveram um período das cruzadas também, irmãos. Eu não quero me ater a cada uma delas aqui, que foram 8, mas não quero me ater a cada um dessas, porque seria muito longo o nosso estudo. Eu quero mais me ater às questões da igreja. Essas cruzadas foram um fracasso se as considerarmos pelos seus objetivos.
mas a longo prazo essas expedições trouxeram algum benefício em termos de intercâmbio comercial, cultural entre a Europa e o Oriente, que abriu o caminho para o renascimento da cultura, ou seja, a Renascença, e o surgimento da Reforma Protestante se deu a partir desse período também. A Inquisição, que ocorreu entre 1220 e 1300, as atitudes que foram tomadas por ela, pela Igreja, deram origem a duas revoltas que a Igreja aí não pôde reprimir, encabeçadas por João Wycliffe, na Inglaterra, e João Hus, na Boêmia. Ambas aconteceram nos séculos XIV e XV. Vamos nos ater a João Wycliffe primeiro. Já há uns 75 anos mais ou menos, a Inglaterra já vinha desafiando o Papa e não queria pagar seus impostos. O parlamento, seus bispos já vinham desafiando o Papa. Wycliffe é famoso como o homem mais culto e destacado na Universidade de Oxford. Era também padre de uma pequena cidade da Inglaterra quando adquiriu a simpatia do povo pobre. Foi Wycliffe quem traduziu a Bíblia para o idioma inglês, proporcionando ao povo ali comum, ao pobre, ter acesso à Bíblia no seu próprio idioma. E João Hus, reitor da Universidade de Praga, na Boêmia, foi um seguidor da doutrina de Wycliffe. Ele foi condenado e queimado vivo na Inquisição por conta de esses dogmas das ordenanças da igreja em que ele negava. Ele condenava a venda de indulgências, rejeitava o purgatório, o culto dos santos e o uso de uma língua estrangeira na liturgia. Exaltava as escrituras. Foi-lhe colocado um chapéu com demônios desenhados e escreveram arqui-herege, ou seja, chefe dos hereges. Embora Wycliffe e depois Hus vieram a morrer, em 1483 nasce Martinho Lutero, em homenagem ao dia de São Martinho, quando ele nasceu, dia 10 de novembro. E Lutero, aos 18 anos, ingressou na Universidade Alemã e encontrou o que jamais viu na sua vida, uma Bíblia completa. Tornou-se monge e esperava salvar sua vida por meio de orações e da penitência. Até que leu Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Descobriu que a salvação lhe pertencia simples e unicamente por fé na obra que Cristo consumou na cruz. Isso mudou completamente o pensamento de Lutero e, consequentemente, a sua pregação. Mas Lutero não rompe com a igreja, ao contrário, a tentativa de Lutero é de fazer uma reforma dentro da igreja. Mas depois as coisas saíram um pouco das suas mãos e do que ele podia alcançar, e houve a guerra até causada por anabatistas, como eu disse anteriormente, que foram aqueles radicais que aí contribuíram para a reforma. Lutero, por mais de 4 anos, trabalhou em Wittenberg, decepcionado com a igreja, mas ele não pensava em romper, ele intentava fazer uma reforma. Nessa época, ele adquiriu projeção como um dos mais destacados líderes da sua ordem. Como monge ali, Lutero pregava a palavra. E surge um tal de Tetzel, um frade denominado pelo arcebispo, em que ele vendia indulgências. E ele dizia às pessoas que ao som das moedas no fundo da caixa, as almas saíam do purgatório e entravam no céu. Vamos finalizando aqui a primeira parte, a nossa doutrina da igreja, Eclésia.